Olá, queridos e queridas. Eu estou contando a história de Jesus, do livro O Maior Homem que Já Viveu, e hoje a história é: Eis o homem. Impressionado pelo comportamento de Jesus e reconhecendo sua inocência, Pilatos procura outra maneira de livrá-lo. Tendes o costume, diz ele à multidão, de que eu vos livre um homem por ocasião da Páscoa. Barrabás, notório assassino, também está preso, de modo que Pilatos pergunta: a qual deles quereis que eu vos livre? A Barrabás ou a Jesus, o chamado Cristo? Persuadido pelos principais sacerdotes que o têm instigado, o povo pede que Barrabás seja libertado, mas que Jesus seja morto. Sem desistir, Pilatos reage, perguntando novamente: a qual dos dois querei que eu vos livre? Barrabás, gritam eles. O que quereis então que eu faça com Jesus, o chamado Cristo? Pergunta Pilatos, consternado. Com um sobrado ensurdecedor respondem: seja pregado numa estaca, para a estaca com ele. Sabendo que exigem a morte de um inocente, Pilatos suplica: por quê? Que coisa má fez este homem? Não achei nele nada que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e o livrarei. Apesar dos empenhos de Pilatos, a irada multidão, instigada por seus líderes religiosos, continua berrando: seja pregado numa estaca. Lançada em frenesi pelos sacerdotes, a multidão quer sangue, e pensar que apenas 5 dias antes, alguns deles provavelmente estavam entre os que acolheram Jesus em Jerusalém, qual rei. Durante tudo aquilo, os discípulos de Jesus, se é que estão presentes, ficam calados e não se manifestam. Pilatos, vendo que seus apelos em nada adiantam, mas ao contrário, que está surgindo um alvoroço, toma água, lava as mãos perante a multidão e diz: eu sou inocente do sangue deste homem. Isso é convosco. Diante disso, o povo responde: o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Portanto, de acordo com as exigências deles e querendo satisfazer a multidão, mais do que fazer o que sabe ser correto, Pilato livra-lhes Barrabás. Toma a Jesus e manda que seja despido e depois chicoteado. Não se trata de um chicoteamento comum. A revista The Journal of the American Medical Association descreve a prática romana de chicotear. O instrumento costumeiro era um chicote curto, com várias correias, simples ou trançadas, de diversos comprimentos, nos quais bolinhas de ferro ou afiadas lascas de osso de ovelha eram amarradas em intervalos. À medida que os soldados romanos repetidamente açoitavam as costas da vítima com toda a força, as bolinhas de ferro causavam profundas contusões, e as correias e os ossos de ovelha cortavam os tecidos cutâneos e subcutâneos. Daí, ao passo que a fustigação prosseguia, as lacerações dilaceravam os músculos subjacentes
do esqueleto e produziam tremulantes tirinhas de carne viva. Após o torturante espancamento, Jesus é levado ao palácio do governador e todo o corpo da tropa é convocado. Ali, os soldados o cobrem de mais abusos, trançando uma coroa de espinhos e colocando-a com força em sua cabeça. Põe uma cana em sua mão direita e o vestem com uma roupa púrpura, do tipo que a realeza usa. Daí dizem-lhe zombeteiramente: Bom dia, ó Rei dos Judeus. Além disso, cospem nele e o esbofeteiam. Tomando a cana resistente de sua mão, usam-na para bater-lhe na cabeça, pressionando ainda mais em seu couro cabeludo os espinhos afiados de sua humilhante coroa. A notável dignidade e força de Jesus em face desses abusos impressiona tanto a Pilatos que ele é induzido a fazer outra tentativa de redimir Jesus. Eis que vou-lo trago para fora, a fim de que saibais que eu não acho falta nele, diz Pilatos à multidão. Ele possivelmente imagina que o coração deles será abrandado se virem o estado em que Jesus ficou após a tortura. Quando Jesus se posta diante da turba insensível, usando a coroa de espinhos e a roupa exterior de púrpura, e tendo o rosto ensanguentado, marcado pela dor, Pilatos proclama: Eis o homem. Embora machucado e maltratado, aqui está o personagem mais notável de toda a história. Deveras, o maior homem que já viveu. Sim, Jesus mostra serena dignidade e calma, o que revela uma grandeza que até Pilatos tem de reconhecer, pois suas palavras são aparentemente uma mescla de respeito e dó. Bom, então aqui nós temos um momento da covardia e da injustiça se tornando aí de forma extrema. Nós temos aí Jesus, com tudo isso que ele se propôs a passar pela humanidade, ele mostrando, ele expondo de forma extremamente impactante os corações endurecidos, ou seja, a maldade, a iniquidade, não só dos governantes ali, dos religiosos, dos judeus religiosos ali da época, mas de uma multidão que muitos, inclusive, dentre os dali da multidão, viram, a trajetória de Jesus, e não só os seus ensinos, mas toda a sua prática e postura, que foram práticas e posturas totalmente fiéis, às leis verdadeiras, às leis reais, que são as leis de Deus. Então Jesus expõe, de forma realmente extremamente impactante o quanto o quanto que a
a maldade, né, o quanto que a cegueira, né, das pessoas é grande, né, mediante assim a grandeza e as reais leis, né, que ele trouxe para todos, né, a real liberdade, a cura, né, então tudo que ele trouxe dos valores, das leis de Deus, né, do que se deve fazer, é realmente, né, a cura para as pessoas, é realmente a transformação para que as pessoas tenham vida, né, para que as pessoas tenham para as pessoas realmente terem prosperidade, né? E a gente vê a ignorância da alma, né, ser tão grande e tão profunda, né, que pessoas que viram com os olhos físicos milagres e a dignidade, né, de Jesus, a verdade, né, que ele trouxe e que vai ser e que é eterna, né, estando aí, né, instigados e afundados, né, numa sombra, realmente num vazio profundo, né, do nada, da maldade, né, da inveja, né, dos pecados mesmo, né? Então ele veio, né, ao longo da sua trajetória expondo claramente e a morte dele então vem expor de forma que isso, né, vai ser levado realmente para toda a eternidade, né, para que as pessoas possam fazer realmente a real, verdadeira escolha que realmente vale a pena, né, que é a gente reconhecer, né, as nossas sombras, reconhecer, né, o lugar que nós estamos de pecado, das nossas sombras, da nossa dureza mesmo, né, de coração, de mentalidade, de espírito, né, e que a gente reconheça e que a gente possa aí, né, ter a coragem de enfrentar, né, as nossas sombras, de encarar e realmente de mudar, né? Então é algo assim, que realmente traz, né, traz à tona o quanto ainda, né, o vazio, a ignorância, a miserabilidade, né, da mentalidade, do coração, né, do espírito ainda, né, de que as pessoas aí se mantêm, né, e não buscam, não se encorajam a enfrentar a si mesmos, né, que essa é a verdadeira coragem, né, não é a coragem de você, vamos dar uma situação hipotética assim, né, de você ir lá e enfrentar um leão, né, eu estou falando de uma coragem muito maior, né, estou falando da coragem de realmente se encarar, de realmente encarar o que precisa ser encarado, né, porque se tornar uma pessoa justa, uma pessoa digna, né, uma pessoa honesta é bem difícil, né, inclusive mediante ao que nós temos, né, no mundo exterior.
Então é algo que é muito maior, né? O enfrentamento, né? Esse é o enfrentamento de si mesmo, né? De mudanças, de encarar desafios, obstáculos, perseguições, de encarar, né? Realmente desafios grandiosos, encarar e se posicionar nas relações, né? Na vida. Então, esta é a verdadeira coragem, né? Esta é a verdadeira, isso é o verdadeiro ser, né? Então aqui a gente vê realmente, né? O que é dignidade, né? O que é integridade, né? Que é integridade? É tipo assim, todas as nossas sombras, as nossas questões estão integradas, né? Ou seja, elas estão vistas, nós tornamos elas conscientes, a gente as reconheceu, as integrou, né? A gente já não tem mais raiva das nossas sombras, vergonha, né? Não, a gente integrou e a gente mudou, né? A gente sabe que a gente pode fazer essa mudança ao invés de continuar vivendo ali, né? Então é realmente uma integridade, né? É uma integração mesmo, é uma dignidade de se posicionar, né? No que é correto, né? Independente aí de tanta ainda, né? Ignorância mental, né? Emocional, espiritual, né? Que existe não só em nós, mas também, né? Ao redor, né? Que a gente tem de lidar, como aqui, né? Jesus, no que ele está passando, né? Ele expõe claramente, né? Inclusive expondo que quando você não tem olhos para ver, né, não adianta. Ou seja, e quais são esses olhos? São os físicos? O olho físico? Não, não é o olho físico, né? Porque muitas pessoas daquela multidão, né, pedindo a morte de Jesus, né, viu ali tudo que ele fez. Então não são os olhos físicos, é a ignorância realmente, é a cegueira do olho da alma, né? Do olho realmente que enxerga, né, a verdade, sem as ilusões, sem as ilusões da maldade, né? Sem as ilusões em que a gente se encontra, né, devido as nossas fraquezas espirituais, as nossas dependências emocionais, né, onde a gente ainda busca a validação dos outros, onde ainda a gente busca o pertencimento acima de tudo, ao invés do direcionamento correto, onde a gente busca o reconhecimento ao invés dessa verdadeira direção, né? E então a gente se mantém ali, né, pra gente pertencer, ter o afeto, o reconhecimento daquele grupinho, né, que a gente tá iludido, cego, né, e que o vazio emocional é tão grande, que a gente não consegue, né, se sustentar sozinhos, né? A gente tem de fazer qualquer coisa, seja bom ou seja ruim, seja absurdo, seja o que for, né? Devido a esse vazio tão grande emocional, simplesmente para a gente pertencer, né? E aqui isso é mostrado claramente, né? Mas a força, a dignidade, né? Que Jesus traz realmente e será levado para toda a eternidade, para que a gente, né, realmente desperte, para que a gente acorde, né, dessas ilusões e trilhe, né, este caminho.
Então, hoje é isso. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com as pessoas que você sabe que queiram, né, o exemplo de Jesus. E se você quiser receber mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para mais notificações. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!